Então você está dizendo que a igreja não é Israel? Não, a igreja não é Israel porque estão separados. A igreja de Deus e Israel são duas entidades separadas. Teria Deus dois povos? Teria Deus duas maneiras de salvar? Será que existe separação entre Israel e cristianismo? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu quero expressar aqui a minha crença sobre esta questão de igreja e Israel. Eu estava recentemente assistindo aí um debate entre o César Cavalcante e o Granconato, é um outro pastor, né? E eu percebo que eles fazem uma salada, né? E eu fico falando assim, pensando assim, meu Deus, será que eu estou tão equivocado assim, né? Porque para eles, ou para muitos, Israel, Deus tem um plano de salvação para eles e a igreja é outro plano. E aí fica essa confusão, essa divisão. Mas quando eu olho os textos bíblicos, eu vejo que em Cristo nós somos um. Mas no vídeo de hoje eu queria trazer 5 motivos pelos quais eu não acredito nessa divisão. Antes eu quero ler alguns comentários de alguns escritores sobre esse assunto. Pessoas teólogos que pensam a favor dessa separação. Vamos lá então. O primeiro é Darby. Não sei se você conhece Darby. Darby é o primeiro, é o pai, no caso, o pai do dispensacionalismo moderno, né? Ele acreditava que o plano da redenção, a história da redenção é dividido em tempos, em eras, posso dizer assim, né? E ele diz o seguinte, ó: a igreja é um povo celeste unido a Cristo no céu. Israel é um povo terreno e com promessas e destinos terrenos. Deus interrompeu seu trato com Israel para formar a igreja e retornará o programa judaico após o arrebatamento. Então, assim, para ele é muito claro. Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. E que esse hiato na história é o período que nós estamos, que é o período da igreja. E que a igreja em algum momento será arrebatada, e aí então Deus vai cumprir as promessas que foi feito para Israel. Mas é interessante que essas promessas que foram feitas para Israel lá no passado eram condicionais. E o povo da aliança, eles quebraram isso. E em Cristo se fez uma nova aliança, não é assim que todo mundo fala dessa nova aliança? Em Cristo não há separação. Né? E quando eu me refiro a uma nova aliança, eu estou falando mais de uma ampliação dessa aliança. Né? Porque a aliança antigamente era feito no sangue de animais, agora é feito no sangue do Cordeiro. Eu vou pegar agora outro texto de outra pessoa bem conhecida, inclusive do pastor MacTor, é assim que fala? MacTor? Né? É o que nós vimos no vídeo aqui, onde ele diz que são dois povos distintos. Né? Ó, diz o seguinte, ó: a aliança abrâmica e as promessas a Israel ainda se cumprirão literalmente. A igreja não é Israel, mas um mistério revelado neste tempo, que não substitui o povo judeu. Eu preparei um material e eu vou disponibilizar para você. Tá? Esse material tem teólogos que dizem ser a favor do dispensacionalismo, dessa divisão entre igreja e Israel, e também vai ter outros teólogos que defendem a unificação, não a substituição. Tá? Eu quero até deixar claro aqui a minha posição. Eu não acredito que a igreja veio substituir Israel para que então Deus cumpra as promessas que prometeu para Israel, para a igreja. Para mim, na minha visão, é um contínuo. Tá? É um contínuo. Deus chamou um povo específico, é verdade, não tem problema quanto a isso. Porém, esse povo, ele rejeitou as promessas, ele quebrou a aliança, ele rejeitou o Messias, entende? E Deus não rejeitou os judeus. Pelo contrário, Deus hoje estende a mão para todos os povos. Eu não creio que Deus tenha um povo étnico.
que em Cristo Jesus esse muro da separação foi quebrado. Eu vou ler agora outros textos de pessoas que acreditam nessa continuidade, não na substituição. George Led diz o seguinte: o Novo Testamento vê a igreja não como um parêntese no plano de Deus, mas como o cumprimento das promessas feitas a Israel. Em Cristo, as bênçãos do reino são estendidas a todos os que creem. E George Led é um baita de um teólogo, e ele vê da mesma maneira que eu vejo, ou melhor, eu vejo da mesma maneira que ele vê. É uma continuidade, não há separação, não há dois povos. Vou ler outro texto de outro teólogo bem conhecido que defende a ideia da continuidade. N.T. Wright diz o seguinte: a igreja é o verdadeiro Israel, não no sentido de substituição, mas de cumprimento. O povo de Deus foi redefinido em torno de Jesus, o Messias de Israel, que incorpora e cumpre a vocação de Israel em si mesmo. Então, N.T. Wright, um baita de um teólogo moderno, vivo, ele defende essa continuidade. E agora eu vou dizer 5 razões por que eu não acredito que haja separação entre igreja e Israel. E que Deus tem um plano para Israel e tem um plano para a igreja. Tá bom? 5 motivos. Mas antes, quero agradecer você que adquiriu o nosso curso Apocalipse Revelado. Essa semana nós fizemos um lançamento, nós lançamos na terça-feira e graças a Deus já tem um resultado aí muito positivo, favorável. As pessoas já estão me mandando feedbacks aí, estão gostando do curso. Se você não adquiriu ainda o Apocalipse Revelado, nosso curso, a preço promocional vai ficar até sexta-feira, até o pôr do sol. Então vai ter o link aqui na plataforma minutoprofético.com. Você pode entrar lá, se inscrever na plataforma, ok? Se inscreve na plataforma e depois pode adquirir o curso lá. Ou se não, eu vou deixar um link direto para você já adquirir e já sair registrado e vai lá para a plataforma e pode ter acesso ao curso, tá bom? E o material desse vídeo e outros materiais, você vai entrar lá na plataforma Minuto Profético Academy, que está em minutoprofético.com. Vai ter um módulo lá, materiais gratuitos. Você entra ali naquele módulo e aí você vai baixar o que você quiser. Eu vou alimentar ali com vários materiais gratuitos, inclusive os outros materiais que mandei em outros vídeos, certo? Mas para você adquirir, você tem que entrar em www.minutoprofético.com para você ter acesso a esses materiais gratuitamente. E se você quiser adquirir o curso Apocalipse Revelado, vai ter um módulo ali do lado que você pode comprar. E tem outro módulo ali que são os PowerPoints do curso e do e-book. Enfim, vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar de fuçar ali na plataforma e adquirir os materiais, beleza? Muito bem, voltamos para o vídeo. O primeiro problema que vejo em separar Israel da igreja é que dá a entender que Deus tem 2 tipos de planos de salvação. Para uns é Jesus, para outro é Jesus, mas tem algumas outras coisas, e que para a igreja Deus tem um carinho especial, então Deus tira da tribulação. Para os judeus que rejeitaram, parece que tem um castigo, um tempo aí de tribulação. Então, para mim, dividir esses 2 grupos faz com que Deus tenha 2 planos, mas a Bíblia não apresenta isso. Eu vou ler 2 textos aqui. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Então, há uma só maneira, um só mediador. Então, por que teria 2 formas de salvação? O outro texto está lá em Romanos. Vamos ler. Romanos 4, 3 diz o seguinte: pois o que diz a Escritura? Ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então perceba que a salvação é através da crença. A salvação é pela graça mediante a fé. Então não existem 2 maneiras de salvação. Se existem 2 maneiras de salvação, teria 2 maneiras de salvar as pessoas. É uma confusão tremenda, né? Então não faz sentido separar os 2 povos, porque nós temos apenas um Senhor, um mediador, Jesus Cristo. Entende? Lá em Efésios, no capítulo 2, nós temos o segundo motivo pelo qual eu não acredito nessa separação entre igreja e Israel. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 14, na minha versão, diz o seguinte:
porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O verso 19 agora, olha que interessante. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então olha só, Jesus está unindo tanto gentios, judeus. Em Cristo Jesus nós somos um povo. Então não existe, assim como existe apenas uma maneira de salvação que é em Jesus, a maneira de ser salvo, de Deus conduzir os salvos, é única também. Não existem duas maneiras de tratar. Deus não trata diferente os povos. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam povo de Deus. No passado, realmente havia uma distinção étnica, e para você fazer parte do povo escolhido por Deus, existiam algumas regras, a circuncisão e tantos outros rituais. Mas em Cristo, isto foi abolido. E isso foi abolido, não foi a lei continua. Mas esses ritos que faziam com que você participasse da aliança com um povo étnico, hoje não tem mais. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faz parte, segundo aqui Efésios, faz parte da família de Deus. Percebe como é perigoso tentar fazer separação? Quando nós fazemos a distinção entre Israel e igreja, surgem algumas, para mim, aberrações escatológicas, onde Deus vai tirar secretamente a igreja e os judeus passarão por uma tribulação, o tal do deixados para trás. Isso para mim faz uma distinção entre a maneira como Deus salva. Se Deus é o único Salvador, o único mediador, o único Senhor, por que Deus vai tratar maneiras diferentes os povos? E olha só que interessante, em Mateus capítulo 28, Jesus dá a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 24 diz que o evangelho do reino será pregado a toda criatura. Em Mateus 28 ele dá a ordem para ensinar todas as coisas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Quando você vai em Apocalipse capítulo 14, também temos ali uma motivação para a pregação. Tem 3 mensagens angélicas, pregando o evangelho eterno para todos, para todos. Então veja que a pregação do evangelho é para todos. Eu sei que nem todos vão aceitar, e os que não aceitarem, esses são considerados ímpios, e eles terão um destino. Agora aqueles que aceitaram, eles são parte da família. Então dizer que o evangelho vai chegar para alguns, e aí chegou para uns, aí essa é a igreja então agora sai, e durante mil anos vai ter uma segunda chance, uma segunda repescagem. Gente, assim, eu não vejo respaldo bíblico para dizer que os que ficarão na terra terão uma segunda chance, que essa segunda chance é para os judeus. Percebe a incoerência? Crer nessa separação entre igreja e Israel faz a gente acreditar nesse arrebatamento secreto, nessa tribulação só para um grupo, fazendo com que Deus trate o ser humano de maneira diferente. Para mim é um único Deus, um único Senhor, e a salvação é somente pela graça mediante a fé. E a maneira pelo qual Deus cuida dos salvos que aceitaram o Senhor Jesus é única. E a maneira pelo qual Deus vai cuidar daqueles que não aceitaram também será única. Percebe? Como criamos problema em separar o que Deus está unindo. Outro problema sério que nós vamos ter em separar esses dois povos é quebrar a continuidade, aquilo que eu estava falando no início. Eu acredito que Israel cumpriu o seu papel. Infelizmente Deus queria fazer maravilhas com esse povo, mas esse povo, representado pelos líderes, rejeitaram o Messias. Mas muitos judeus se converteram e aceitaram o Senhor Jesus, fazendo parte da família. Então nós temos uma família hoje em Cristo, não importa a denominação que você está. Se eu sou adventista, você é batista, nós somos ligados a uma
mesma família, porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que está me assistindo que é cristão, também foi. Então nós estamos da mesma família. E olha só que Gálatas, né? Paulo diz o seguinte em Gálatas, capítulo 6, verso 16, diz assim, ó, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. A paz, a bênção é sobre todos. Não há distinção de bênção para um e distinção de bênção para outro. Né? Outro texto está lá em Gálatas capítulo 3, vamos ler. No versículo 29 diz o seguinte, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Percebe? Deus fez a promessa para Abraão, de ti todas as nações serão benditas. Não estava falando que só Israel seria bendito. Então a ideia é que Deus chamou um povo, esse povo Deus deu a lei, Deus fez promessa, fez aliança, só que esse povo infelizmente rejeitou, quebrou a aliança. Agora com a vinda de Cristo, Deus cumpre a promessa de pagar o preço do pecado. Já que o seu povo que ele escolheu, não escolheu o Messias, então agora Deus não tem esse povo étnico que ele chamou. Todos são convidados a fazer parte da família de Deus, desde que entrem em aliança com Deus. E como que se entra em aliança com Deus? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então não importa onde você viva, em que lugar do mundo, que tradição que você é, de que país, não importa. Se você aceitou Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você entrou em aliança com Deus. Se você entrou em aliança com Deus, você fez o mesmo que eu fiz. Portanto, nós somos irmãos da mesma família. Percebe? Então, separar esses dois povos, essas duas situações, faz com que quebre a continuidade do desenrolar do plano da redenção. O importante aqui, gente, não são povos e etnias. O importante é Cristo. É Cristo que nos une. Outro problema, e para mim aqui é o quinto ponto, de separar, é que nós vamos criar grupos, ok? Grupos até mesmo um especial, o outro não, e isso vai gerar, sabe o quê? Preconceito. Preconceito. Olha só o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, ele diz o seguinte, ó, porque em Cristo Jesus nem há circuncisão e nem incircuncisão, tem um valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Percebe? Então esse negócio de judeus ser um outro grupo e que a igreja é outro grupo, né, não faz sentido, porque em Cristo nós nos unimos, não há separação. Né? Agora um texto para mim que é crucial, que Paulo diz o seguinte, ó, o texto é Gálatas capítulo 3, verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Fazer separação, distinção entre esses dois povos, dizendo que Deus tem duas maneiras de trabalhar com esses povos, isso faz com que você distorça o plano da redenção. Faz com que você traga problemas para a interpretação profética. Eu estava falando sobre um podcast que eu ouvi essa semana, eu percebo a confusão que eles fazem na cabeça porque eles precisam defender essa separação. Então quando eles estão lendo o Apocalipse, aí tem lá os 24 anciãos, ele fala, esse é a igreja. Tá, mas e os judeus? Não, os judeus estão na terra. Aí você vai para Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando dos fins dos tempos. Não, aqui ele falou para a igreja. Não, mas aqui eles são discípulos que seriam cristãos. Não, mas aqui Jesus está tratando com a igreja. Não, mas aqui eles são judeus ainda. E ficam fazendo essa divisão. Para mim, para a Bíblia, que eu apresentei para vocês, todos os povos se tornam um quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E que Deus tem apenas um plano, uma maneira de lidar com os salvos. E Deus tem uma maneira, um plano de lidar com os perdidos. Percebe? Vamos resumir então o nosso vídeo de hoje. Uma síntese aí para você compreender. Então, primeiro ponto. Crer na separação entre igreja e Israel fragmenta o plano da redenção. O segundo ponto, e ele é muito importante, se você separar igreja e Israel, você vai negar a unidade no corpo de Cristo. Percebe como isso é um problema? Problema sério. Como assim? Dois povos, duas maneiras de salvar? É uma confusão. Não podemos separar o povo de Deus. Não podemos separar aquilo que Deus uniu.
Lá em Colossenses não diz que foi quebrado o muro de separação, mas os teólogos aí estão vivendo e falando de separação. O terceiro motivo pelo qual eu não acredito nessa separação é porque cria uma aberração escatológica. Deus tem uma maneira de lidar com os judeus, porque se Deus prometeu no passado, ele vai ter que cumprir literalmente as promessas que ele fez, porque, ao meu ver, as promessas que foram feitas para Israel no passado, elas foram condicionais à aliança, e a aliança foi quebrada. Então agora, a continuidade das promessas que Deus ele prometeu e que de alguma maneira maior e mais ampla ele vai fazer, ele vai realizar em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai dar as bênçãos da aliança prometida. Percebe? O quarto ponto, crer nessa separação, destrói a continuidade. Parece que Deus vem assim, ó, num plano da redenção, bem certinho, prometendo as bênçãos e tal. Aí de repente ele fala, não, parou aqui, agora é outro povo, é um povo mais especial, porque dá a entender mesmo que os judeus é um povinho, rejeitou, né? Cria esse preconceito aí, né? E agora é com a igreja. Aí vai outro plano de salvação. Aí depois, opa, agora esse grupo aqui eu levo para o céu. Aí o outro, agora eu vou dar uma segunda chance, uma repescagem. Gente, acreditar nessa separação quebra uma continuidade do plano da salvação. Não dá certo. E por fim, o quinto ponto, quando nós fazemos essa separação entre igreja e Israel, faz com que a igreja ou o grupo, os salvos, eles percam o seu propósito, que foi dado por Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aquele que aceitar será salvo. Aquele que não aceitar será condenado. Então não existe um grupo que vai aceitar e vai para o céu. E outro grupo vai ficar aqui numa tribulação, numa segunda chance, ou vai sofrer, ou esse grupo que foi salvo vem aqui para perseguir esse povo que rejeitou. Olha a confusão que a gente faz fazendo a separação. Então, para mim, acreditar nessa separação traz uma confusão escatológica. Defender essa separação traz problemas no desenrolar das profecias bíblicas. Eu não vejo provas bíblicas para dizer dessa dicotomia entre Israel e igreja. Espere em Deus, que Deus te motive a entender isso, que nós temos um único Senhor, uma única maneira de ser salvo e uma única maneira de Deus lidar com salvos e perdidos. Deus é justo, Deus não trata as pessoas diferentes com relação à salvação e perdição. Percebe? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve no canal, curta, compartilhe. E se você quer esse material e mais outros materiais que eu já fiz, você vai entrar em minutoprofético.com. Aí você se registra na plataforma, entra lá e vai ter um módulo com materiais grátis. Ok? Você entra lá e pode baixar os materiais que você quiser. Lá nessa plataforma você vai encontrar também o curso Apocalipse Revelado com preço promocional até sexta-feira no pôr do sol. Então vai lá e faça a sua aquisição. Muito obrigado pela companhia. Espero encontrar você aqui novamente no próximo vídeo. Deus abençoe você ricamente. Essa semana terei o privilégio de ir lá debater no canal do pastor César Cavalcante. Depois eu trago aqui para vocês o vídeo completo, na íntegra. Enfim, a gente vai postar aqui no canal, tá certo? Deus abençoe vocês e até mais. E não se esqueçam, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe. Fui.